Louvado seja o Senhor. Você pode abrir sua Bíblia aí, segundo livro de Reis, no capítulo 5. Segundo livro de Reis, no capítulo 5. Eu vou proceder a leitura de todo esse capítulo. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. Segundo livro de Reis, no capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, diz assim o texto, acompanha a leitura. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10.000 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgas as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e o Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e se foi com indignação. E então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, e conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor, o teu servo. Quanto meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar,
e ele encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor teu servo. E ele lhe disse, vá em paz. E foi dele, e uma pequena distância. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que o meu senhor poupou este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi alcançar Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe, vai tudo bem? Ele disse, tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dos filhos dos profetas, da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mulas de roupas. Disse-lhe Naamã, ser servido tomar 2 talentos? Sim, e instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em dois sacos, com 2 mulas de roupas, pô-lo sobre 2 dos seus servos, e os quais o levaram diante dele. Chegando ele a certa altura, tomou das suas mãos, e os depositou na casa, despiu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? E disse, teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Vamos orar? Senhor, nós adoramos e exaltamos o teu nome. Obrigado pela tua palavra. Esse texto, Deus, é tão rico de detalhes. Fala de milagres, fala de ação extraordinária do Senhor, fala do poder que o Senhor tem, fala de equívocos, de erros, de buscas equivocadas, mas também de consertos, fala de conversão. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que em si mesma ela enche o nosso coração de vida, e em si mesma ela já se propõe a mudar a nossa vida, a nossa história, porque ela é viva. Mas nós pedimos, Deus, nesse instante, essa palavra lida possa trazer, Pai, da revelação e da inspiração do profeta, uma palavra profética para o coração do teu povo nessa noite. Fala comigo, fala com teu filho, com a tua filha, fala conosco. Nós precisamos, Deus, desesperadamente ouvir a voz do Senhor. Nós repreendemos toda e qualquer tentativa, Deus, do inferno, de roubar a palavra do Senhor nessa noite do coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, só a tua voz se ouça nesse lugar. É o que pedimos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? A graça é escandalosa para o homem. A graça é escandalosa para o homem. Como eu já disse, esse capítulo do livro de 2 Reis, por si mesmo, ele tem um poder transformador tremendo. Porque esse texto traz uma mensagem tão tremenda e poderosa de um homem ímpio, e um homem orgulhoso, um homem jactancioso, mas por causa da misericórdia e da graça de Deus, teve o privilégio também de ter a sua vida mudada, transformada. Graça. Meu irmão, graça é um amor imerecido. Graça é uma dádiva a quem nada fez para recebê-la, nada fez para poder angariá-la. Graça é um dos mais importantes, sem dúvida, menos entendido conceito bíblico. Graça é o soberano amor do Deus Todo-Poderoso. Graça é um favor de Deus. Graça é livremente oferecida à humanidade que não é merecedora dela. Graça, meu querido, àquela que é humanidade que hostiliza, humanidade que zomba do Deus Todo-Poderoso, essa graça é entregue, é dedicada, é estendida a eles.
Graça é a misericórdia, a graça é o perdão, a graça é um atributo, é uma característica divina ofertada ao homem. Nós não buscamos a graça, mas ela nos foi dada por Deus, ela nos foi direcionada a mim e a você. A palavra graça é encontrada nas Escrituras Sagradas pelo menos 160 vezes. 123 vezes a palavra graça é encontrada no Novo Testamento. E quando o Filho de Deus se fez carne, Ele habitou entre nós, e essa graça se tornou palpável, essa graça se tornou tangível, essa graça se tornou verdadeira, real, a mim e a você, para nós. O Deus cristão, meu amado, é um Deus que se faz homem, é um Deus que se abala do céu, que desce até nós, que vem a mim, que vem a você. Deus se faz em semelhança à criatura, e como criatura expressa todo o seu amor, amor incondicional a mim e a você. Expressa todo o seu amor apaixonado por aquele a quem Ele criou, aquele a quem Ele estabeleceu, aquele a quem Ele formou, aquele que tantas vezes teimosamente não quer voltar à casa do Pai, resiste a essa graça. Graça a esse amor incondicional, graça a esse amor imerecido que foi dado e dedicado a mim, graça a esse sacrifício expiatório demonstrado, prestado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é feito sem nada exigir em troca, que é suficiente para todos os que pela fé recebem esta dádiva gratuitamente da parte dele. Meu amado, graça é estar na presença do Pai, como eu e você estamos aqui nessa noite. Mas Ele não vai ficar quando nós sairmos daqui, porque Ele vai nos acompanhar, porque a graça dEle continua nos assistindo. Graça é estar na presença do Todo-Poderoso. Graça é entrar com ousadia no lugar santo, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que foi promovido ou proporcionado pelo nosso Senhor. Não pelo sacrifício de animais mais, ou por sacrifício pessoal, ou por autojustificação, mas pela justiça do próprio Deus Todo-Poderoso, que me amou e que te amou, que a si mesmo se entregou por nós. Graça, meu querido, é estar liberto de mandamentos, de incisos, liberto de leis, liberto de regras. Graça é viver a simplicidade da fé, é entender que nada fizemos para merecer a dádiva daquele que é Senhor dos céus e da terra, porquanto nada podemos fazer também para perdê-la, porque Ele não abre mão da minha vida e não abre mão da sua vida. Graça é revelação maior do Deus que se encarna, revelação maior do Deus que se fez carne, do Deus que se esvaziou da sua glória, do Cristo que se tornou, que tomou a forma de servo, a forma de homem, com as mesmas inclinações que eu e você as tem, e como servo homem sofreu morte de cruz, por amor a mim, por amor a você, por amor incondicional. A graça de Deus se revelou plenamente em Cristo Jesus, mas mesmo antes da encarnação, ela se fez presente através de toda a palavra de Deus, como eu já citei nessa noite. A graça é a expressão singular, ela é o pleno amor de Deus em todas as eras, e para exemplificar a graça atual, eterna, eu resolvi nessa noite falar sobre esse assunto, no qual a graça de Deus é revelada de maneira radical, tremenda, revelada de forma profunda, total, na vida de um homem que estava longe de merecê-la. E nós já até citamos o nome dele hoje, lendo o texto da Bíblia, Naamã. A sua história está aqui nesse texto que nós lemos, no segundo livro de Reis, aqui no capítulo 5. E em primeiro lugar, irmãos, quando a gente fala dessa graça de Jesus Cristo, nós temos que falar dessa escandalosa graça. Essa escandalosa graça que às vezes nos deixa estupefatos, nos surpreende. À primeira vista, Naamã seria a pessoa menos apta para receber algum favor de Deus. Por quê? Esse homem era um homem jactancioso, era um homem orgulhoso, era um homem arrogante, comandante do exército sírio, era um homem que não estava disposto a abrir mão da sua autoridade, abrir mão do seu poder, às vezes até imposto pela força. Era um algoz do povo de Israel, era implacável general que, a serviço da Síria, subjugava muitas outras nações, matava
prendia, roubava, Naamã era um homem digno de ser severamente castigado. E aparentemente ele sofria este castigo. Nós vemos que o homem que tinha vergados, dobrado exércitos poderosíssimos, exércitos inimigos, padecia de um mal, a lepra. Nada mais natural para a nossa perspectiva religiosa. Sofria de lepra, era um general de guerra, era um herói, era um homem reconhecido e admirado na sua nação, porém leproso. Afinal, o comandante do exército que humilhou o povo de Deus tinha que ser duramente castigado pela afronta. E a expectativa, meu querido, era que ele padecesse, e muito, como castigo do mal que infligia ao povo de Deus, para os padrões religiosos. Sem dúvida, a lepra era um castigo apropriado. Aliás, quem era leproso era um maldito, era uma pessoa relegada ao ostracismo, tinha que ficar à parte, era colocado ali, subjugado ao exílio nacional. Ele não podia chegar perto. Um leproso tinha que andar com um sino, e quando alguém se aproximava dele, ele tinha que balançar o sino e gritar: leproso, leproso, leproso. Uma pessoa que vivia parte da sociedade, subjugada a esse contexto. E ainda hoje há um forte estigma sobre esse mal. Nós sabemos, apesar de hoje, graças a Deus, já haver cura para a lepra, mas há um estigma ainda sobre esse mal. E para aquela época, irmão, a lepra seria como hoje a AIDS, que também já existe, já minoraram hoje um pouquinho esse problema, mas quem sabe o Covid, que não ataca com tanta veemência, mas mata, e tem matado, como tem matado tantas pessoas. Nós podemos afirmar que ele havia recebido o castigo merecido. Alguns poderiam levantar e falar: esse homem é leproso, mas porque ele é ruim, tem um karma na vida desse homem, ele precisa morrer de lepra, podre, com a sua carne apodrecida. Nós podemos afirmar, irmãos, que, quem sabe, alguns estariam ali dizendo que o castigo dele era merecido. O juízo de Deus se fazia mais uma vez presente sobre os inimigos de Israel. Deus estava punindo. No entanto, irmãos, a vida de Naamã não coaduna com o que poderia esperar de alguém debaixo de tamanha maldição que estava imposta sobre ele. A Bíblia nos informa que logo no primeiro versículo da história que nós fizemos a narrativa, através da leitura bíblica, que mesmo sofrendo de um mal tão terrível, Naamã gozava de grande privilégio perante o seu Senhor, gozava de grande privilégio diante do seu rei, posto que ele era instrumento usado por Deus, preste atenção, era instrumento usado por Deus para dar vitórias militares à Síria. Sim, meu irmão, para surpresa de muitos, nós vemos que não era apenas por Israel que o Senhor lutava, não era apenas pelos filhos de Israel que o Senhor abençoava. Deus também estendia a sua mão para dar vitória a outros povos e para abençoar outros homens. Era Naamã e não de Israel o escolhido de Deus para os seus propósitos de vitória. Naamã era um homem dotado de grande conceito perante o seu rei. Naamã era um herói reconhecido. E mesmo sendo portador, meu querido, de uma doença incurável, de uma doença, uma enfermidade terrivelmente temida, todos tinham medo de apanhar essa enfermidade, tudo isso graças ao Senhor que batalhava por ele, lhe dando vitórias, sem que ele nem mesmo conhecesse o Deus que o abençoava e que o conduzia. Aliás, muito provavelmente, irmãos, suas vitórias eram todas vitórias e conquistas atribuídas a Rimon, o Deus que era adorado pelos sírios. Graça é o favor imerecido. Graça é este favor imerecido que aprove Deus conceder. E Ele concede a esse homem jactancioso. Ele concede a esse homem orgulhoso, prepotente, esse idólatra Naamã, e também ao seu povo. Naamã recebeu graça de Deus. Nada havia feito por ela, nada havia oferecido por ela, não houve aqui nenhuma promessa, nenhum compromisso, nenhum contrato, muito pelo contrário, haviam se comprometido profundamente com seu Deus, Rimon, aquele Deus feito por mãos humanas, e a este Deus ele prestava tributo, a este Deus ele prestava culto, a esse Deus ele prestava adoração. Era em Rimon e não Javé
que depositava as suas expectativas, as suas esperanças, que depositava os seus anseios. Mas, meu irmão, minha irmã, inexplicavelmente, era Deus com ele, que derramava a sua graça sobre Naamã. E é esta inexplicável graça de Deus que nós até hoje não compreendemos, porque ela é escandalosa. A graça de Deus derrama sobre aqueles que, ao nosso ver, deveriam ser sistematicamente menos prósperos, sistematicamente menos saudáveis, menos felizes e menos abençoados do que nós. Isso nos escandaliza. É inexplicável a graça de Deus quando derrama sobre bons e sobre maus, sobre justos e sobre injustos, sobre crentes e sobre ímpios. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículos 43 e diante, quando ele diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, aí é a ética de Jesus, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e que a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também a mesma coisa? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Meu amado, comparando a graça de Deus como a chuva que cai sobre todos, é emblemático que Cristo use este exemplo para nos dar a principal característica de quem se julga filho de Deus. E a principal característica de quem se julga filho de Deus é amar o seu inimigo, amar o seu próximo, amar até aquele que lhe persegue, orar por eles. Em outras palavras, Cristo me convoca, Cristo te convoca, a igreja nos convoca a sermos graciosos como Pai, para que sejamos filhos de Deus. A graça de Deus é um amor, graça de Deus é um amor que não espera nada em troca, é a sua essência. É essa mensagem que nós vemos surpreendentemente na história de Naamã. Mas há um segundo aspecto aqui que a gente queria pontuar também. Não há preço a pagar, não existe custo. Talvez alguns digam, apesar de ser herói reconhecido, apesar de gozar de grande prestígio diante do seu povo, gozar de grande poder, Naamã era leproso. Isso não seria uma prova de que o castigo de Deus estava sobre ele? Alguns poderiam argumentar dessa forma. Poderiam dizer ou perguntar, a mesma cura que ele recebeu, não exigiu dele sacrifício de abrir mão do seu orgulho? Alguns poderiam objetar ou poderiam discordar com certa razão, que Naamã teve que pagar um preço, receber um castigo antes de alcançar a sua bênção. Ele teve que pagar, não foi de graça. Mas não tem preço, é de graça. Irmãos, essa interpretação, embora lógica, à primeira vista, encerra alguns equívocos. Eu vou enumerá-los. Primeiro, Naamã foi a Israel unicamente pela providência divina. Ele não foi por vontade própria, ele foi pela providência divina. E através de uma série de coincidências que o levaram, que o conduziram a essa bênção da cura. E assim como nós, irmãos, muitas vezes somos levados de forma doce pela providência de Deus até o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele faz um clique na nossa cabeça, no nosso coração, muda a nossa vida, e aí nós falamos assim, aceitamos a Jesus. Deus mudou a minha vida, aceitamos a Jesus para curar. Deus faz isso, e Deus fez isso para curar Naamã, não pelo desejo de abençoar Naamã, não. Ele fez isso para que a vida de Naamã fosse alcançada pela graça. Do mesmo modo, Naamã
suavemente ele é conduzido para a sua cura. Ele foi agraciado por ter na sua casa uma serva de origem israelita que se compadeceu da doença do seu senhor. Ele foi agraciado, meu querido, por uma esposa preocupada que lhe transmitiu o que ele ouviu daquela serva. Ele foi agraciado por um rei que lhe providenciou o necessário para a sua viagem, até uma carta ao rei de Israel. Ele foi agraciado quando Eliseu, sabendo do extremo temor do rei de Israel, se apresentou para curá-lo, não pelo desejo de abençoar Naamã, não. Eliseu não tinha nenhuma pretensão, nenhum desejo de abençoar Naamã, mas para mostrar que em Israel existe profeta e há um Deus todo-poderoso. Meu irmão, isso é a forma, de forma alguma, foi um processo doloroso. Isso sim, mais uma prova imensurável, irmãos, da graça de Deus sobre ainda o arrogante, sobre ainda o orgulhoso, jactancioso Naamã. Mas há um segundo aspecto aqui. Naamã levou muitos presentes para retribuir pela sua cura. Nada lhe foi pedido. A cura de Naamã foi totalmente gratuita. Como Deus quisesse mostrar que a sua bênção era de graça, não tinha preço, não tinha custo, mesmo para um arrogante, mesmo para um jactancioso general pagão. Novamente, a cura de Naamã é o episódio isolado dentro dessa narrativa da palavra de Deus. Não há, meu querido, na palavra de Deus nenhuma referência de qualquer ganho de que alguém tenha obtido uma causa desta cura. Nem sequer o povo de Israel passou a ter uma prerrogativa especial, alguma benevolência por parte dos sírios. Nem arrefeceu, não diminuiu a disposição da Síria contra Israel de continuar aguerrida, combatente. Nada foi requerido e nada foi dado em troca. Não houve nenhum acordo para que essa cura existisse. Sabe o que é isso? Graça. Há um terceiro aspecto aqui também. A recusa inicial de mergulhar-se no Jordão. Eu creio, meu querido, que essa recusa inicial de mergulhar-se no Jordão foi devido à frustração das expectativas religiosas fetichistas de Naamã. Expectativas que só entendiam o poder de Deus dentro de um ambiente infestado ali de, pirotecnia, foguetes sendo lançados para o céu, um ambiente contaminado por holofotes, para fazer festa, para de alguma forma iluminar aquele acontecimento. Naamã esperava que quando ele fosse enviado ali em Israel, ele seria recebido com todas as honras de um chefe de Estado. Uma banda ia estar lá presente para recebê-lo, para dar-lhe saudação, um tapete vermelho seria estendido para que ele passasse, o profeta viria e faria todo aquele cerimonial para receber. Então houve toda uma frustração, não tinha holofote, meu querido, ali, não havia pirotecnia naquele contexto, não tinha nenhum barulho, não tinha banda tocando, não tinha nada. Não foi o mergulho no rio que incomodou Naamã, até porque quando ele chega lá, o profeta nem vai recebê-lo. Quando ele chega lá, a resposta que ele tem do profeta é: vai tomar banho. O profeta manda Naamã ir lá para o rio Jordão e se banhar, mergulhar sete vezes. Irmãos, foi a simplicidade do ato, de tão prosaico, de tão simples, poderia ser feito ali na Síria. Por que ele me trouxe até aqui para fazer isso? Poderia acontecer lá na minha terra. Lembrando, irmãos, que Naamã saiu da sua terra, saiu lá de Israel, porque não havia encontrado ali esperança para que de alguma forma o seu corpo pudesse ser limpo, ser curado junto do seu povo. Seu Deus não teve poder, foi incapaz de curá-lo. Portanto, meus irmãos, estava disposto a fazer o que o profeta ordenasse. Foi ali, e o que mandasse Naamã fazer, ele faria, não obstante o fato daquela resistência inicial. Meus queridos, a trivialidade de ter apenas que dar 7 mergulhos no rio é que tinha deixado ele desnorteado, meio abobado. Certamente que se Eliseu fosse pessoalmente com ele até o Jordão e imprecasse, quem sabe ali, fórmulas mágicas em um idioma desconhecido,
colocasse Naamã de joelhos, jogasse sobre ele, quem sabe, uma porção mágica, supostamente com poderes milagrosos, depois mandasse Naamã banhar-se lá no Jordão, ele faria isso. Com toda certeza ele faria isso, faria sem pestanejar. E essa frustração, ela fica muito evidente na palavra do seu servo, do seu auxiliar, outra providencial graça de Deus que aconteceu ali para Naamã, que estava questionando que os rios da sua terra eram muito mais famosos do que o Jordão, e o seu servo então chegou, gente, mas pai, chama ele de pai, né? Senhor, que coisa tão simples de ser feita, senhor, se o profeta mandasse o senhor fazer qualquer coisa, o senhor não faria? O senhor faria. Então, senhor, vai lá e banha no Jordão. Portanto, irmãos, a recusa inicial de Naamã de mergulhar no rio é reflexo da perplexidade ante a simplicidade, essa simplicidade estonteante, abundante da graça de Deus. É como se ele dissesse assim mesmo: só isso? É só isso que eu tenho que fazer? Ah, isso não pode ser verdade, não. Só isso? E assim é conosco também, meu querido, comigo e com você. Muitas vezes a graça nos parece tão escandalosa, tantas vezes a graça nos parece tão simples, que não dá para aceitá-la simplesmente como ela é. Nós precisamos, irmãos, de ordenanças humanas. Não queremos um profeta como Eliseu, profeta com tanta simplicidade, tão prosaico como ele foi, que não se dá ao trabalho nem sequer de fazer uma média. Antes, ansiamos alguém, a exemplo de Geazi, servo, infiel de Eliseu, que nos dê as ordenanças da lei, que nos coloque em sujeição, que nos dê um preço para pagar pela bênção alcançada. Meu querido, graça é isso. Graça é olhar para o céu. Graça é olhar para o Calvário. Graça é entender que Deus se abalou do céu e veio aqui. E Ele se abalou do céu e veio aqui na pessoa do seu Filho, se esvaziando da sua glória, por amor a mim e a você. Ele não mediu esforços. Ele foi até as últimas consequências por amor a mim e a você. Ele foi pregado numa cruz. Ele verteu todo o seu sangue naquela cruz por amor a mim e a você. Graça é olhar para esse sacrifício e entender, meu querido, que ele foi feito por você. Quando Jesus veio aqui, ele estava olhando para você. É tão difícil entender isso. É só isso. Pastor, é só olhar para Jesus e dizer: eu creio que aquele sacrifício foi por mim. É só isso, meu irmão. É só isso. É entender que esse sacrifício cruento, de dor, de vergonha, de humilhação, era necessário. Entender que aquele lugar não era dele, era seu. Entender que ele ocupou o seu lugar. Entender que ele veio aqui por você. Se você olhar para esse sacrifício, ele é seu. E a salvação é te dado de graça. Por último, o maior dos escândalos. Após ser curado, Naamã volta ao profeta. Mas Naamã volta ao profeta agora como um servo voluntário. Servo voluntário do Deus vivo de Israel. Eu não posso parar esse sermão sem falar dessa parte. Porque agora vem o alcance da graça. Mas ainda não se tinha esgotado esse imensurável estoque de graça que Deus lhe havia reservado. Naamã faz um voto. Naamã faz um voto de servir a Jeová, de não adorar mais a nenhum outro Deus que não seja o Deus de Israel. Só que havia um problema, irmãos. Por causa do grande prestígio e da confiança que o rei da Síria depositava sobre ele, Naamã agora era encarregado de acompanhar o rei toda vez que ele ia lá no templo para adorar Rimon, o seu Deus. E como parte das suas atribuições, Naamã era obrigado a se curvar diante ou perante a divindade para servir de apoio ao rei. Antes isso era um processo simples. Ele fazia porque ele reconhecia naquele Deus o Deus de verdade. Mas agora não, irmãos. Agora tem nova vida. Agora Naamã é alcançado pela graça de Deus. Como conciliar o seu ofício com as exigências da nova fé que
que ele havia abraçado. E nós devemos salientar, irmãos, que na ótica religiosa dominante da nossa fé hoje, o simples ato de nos curvarmos perante uma estátua, perante deuses estranhos, já é visto como um ato terrível perante Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia, eles preferiram ser condenados à morte, preferiram ser lançados na fornalha ardente, de que se curvar diante daquela estátua lá de Nabucodonosor, curvar-se perante aquele ídolo babilônico. E eles, meus queridos, sempre que mencionados, são mencionados como exemplos bíblicos, pessoas que podem ser imitadas. Jamais se conceberia, meu querido, que um servo de Javé, que um servo de Deus, se dobrasse diante de outro Deus. Para Naamã isso é concedido. Sim, ele poderia curvar-se perante Rimon, ele poderia curvar-se perante outros deuses. Isso não lhe seria imputado como culpa. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração de Naamã. Deus sabe a quem Naamã está prestando culto, está prestando adoração. Deus conhece o coração de Naamã. Deus conhece o seu desejo. Deus conhece a sua fidelidade. Estavam definitivamente entregues a Javé. Nada mais lhe seria exigido. Meu irmão, isso é absoluta graça. Graça desconcertante, graça. A cura só veio porque Deus providenciou uma serva sábia. A cura só veio porque Deus providenciou uma esposa dedicada. Não fosse assim, Naamã sequer saberia da possibilidade dessa cura. E só ocorreu porque Eliseu se sentiu atingido em seus brios pelo medo do rei, aquele rei puzilante, medroso, covarde. Não fosse assim, jamais ele chegaria ao profeta. Nada lhe foi pedido, nenhum preço teve que ser pago. E não se pode dizer que houve um propósito histórico maior, como já foi dito aqui nessa noite. Não há aqui desdobramentos historicamente inscritos ou escritos relevantes para a sua história. É um parêntese que abre dentro da história de Israel, inserindo esse acontecimento. A graça de Deus não tem explicação. Trata-se de um fato isolado, esse parêntese que nos mostra que o agir de Deus sempre foi pela graça. E antes de o verbo se fazer carne, o cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo. Você sabia disso? Jesus foi morto, já estava no projeto de Deus antes dele se encarnar, desde a fundação do mundo. Sempre foi, eternamente será, pela graça. E essa graça que nos levou em um processo idêntico a encontrar a cura da lepra, da morte espiritual que fazia separação entre mim e Deus, entre nós e Deus. Foi esta maravilhosa graça que atingiu Naamã, um arquétipo do que se realizaria plenamente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão e irmã, que a graça de Deus lhe seja abundante todos os dias da sua vida. Vamos orar? Senhor, eu quero exaltá-lo, engrandecê-lo. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de um dia termos sido alcançados por esta graça maravilhosa. O Senhor é tremendo, Deus. Deus misericordioso, Deus poderoso, Deus que é Senhor dos céus, Deus que é Senhor da terra, dono do universo, mas Deus que se compadece de nós, seres humanos tão mesquinhos, tão pequenos, insignificantes. Mas quando o Senhor veio aqui, o Senhor veio olhando para cada um de nós, como se só nós existíssemos. Obrigado, Deus, pela sua graça. Ministra isso no meu coração, no coração da tua igreja.